Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo para você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado do café e também do mercado da manga para exportação em franco crescimento. Vou falar do recuo dos preços do milho e da soja, componentes básicos de bovinos, suínos e aves. Vamos falar também do mercado da soja, que os negócios tiveram em uma boa evolução nesses últimos dias. Você vai ver que no setor de máquinas e implementos agrícolas, as vendas apresentaram números positivos. Eu vou conversar com Érica Herculano, técnica da Vitrine Tecnológica, Verdana Agropecuária, alta produção e produtividade de leite, por volta aí de 8 milhões de litros por ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do recuo dos preços do milho e da soja, componentes básicos de bovinos, suínos e aves. Graças ao recuo dos preços do milho e da soja, segmentos de aves e suínos, principalmente aqui no Brasil, devem registrar margens mais atraentes e potencial para novos recordes em produção e exportações nesse ano. Segundo o gerente de consultoria agro do Itaú BBA, César de Castro Alves, o setor de aves pode superar os níveis históricos de embarques, mesmo com recente surto de gripe aviária em uma granja de matrizes lá no Rio Grande do Sul. O Brasil pode até renovar os recordes de exportação de frango neste ano e, apesar do embargo chinês, aos pés e patas, a expectativa é que, sem novos casos, o mercado asiático retome as importações em breve. Na suinocultura, as margens estão em níveis elevados, na ordem de 25%, resultado da produção mais disciplinada, custos de insumos controlados e diversificação de exportação além da própria China. Países como Filipinas, Chile, Hong Kong, Japão, Vietnã, México aparecem como importantes compradores de carne suína e também de aves. E esse ciclo de baixa dos grãos configura um cenário técnico favorável, com ração mais acessível, e os produtores se beneficiam diretamente de uma janela positiva para aumentar a eficiência e competitividade. Reflete também a consolidação de estratégias voltadas à estabilidade operacional em um quadro que favorece a estruturação de exportações, o fortalecimento do mercado interno e a manutenção de patamares rentáveis para os pequenos e grandes produtores. E agora você vai ver que no mercado da soja os negócios tiveram uma boa evolução nesses últimos dias. O ritmo dos negócios da soja no Brasil em junho apresentou boa evolução, com preços oscilando em uma margem estreita, próxima da estabilidade. Os dados divulgados pela consultoria Safras e Mercado apontam que, apesar da queda, os preços em Chicago e do dólar mais baixo, os prêmios positivos no mercado interno superaram esses efeitos, favorecendo a continuidade das negociações. Com a ampla oferta da commodity, o produtor brasileiro tem aproveitado o momento para avançar nas vendas, garantindo maior rentabilidade. No cenário internacional, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, confirmou uma redução na área plantada naquele país dentro das expectativas do mercado e com impacto limitado nas cotações mundiais. Conforme o relatório da consultoria, com dados até 4 de julho, a comercialização da safra brasileira 2024-2025 já alcança 69,8% da produção projetada, um avanço em relação aos 64% registrados em
6 de junho. No mesmo período do ano passado, o percentual era de 77,5%, enquanto a média dos últimos 5 anos para o período é de 82%. Considerando uma safra estimada em 172,4 milhões de toneladas, isso equivale a 120,4 milhões de toneladas comercializadas até o presente momento. E agora você vai ver que no mercado de máquinas e implementos agrícolas, as vendas apresentaram números positivos. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ, as vendas de máquinas agrícolas, elas registraram uma forte alta no mês de maio, alcançando um faturamento de 6,5 bilhões de reais, aumento superior a 30% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho expressivo acumulado ao longo do ano fortaleceu o otimismo da indústria, que passou a projetar resultados ainda melhores para 2025. Inicialmente, a previsão era de um crescimento de 8% nas vendas ao longo do ano, mas com o ritmo atual, já se estima que a alta possa chegar a 9%, caso o cenário positivo se mantenha. Entre as modalidades que seguem em expansão e apresentando soluções interessantes para produtores rurais, destaca-se o consórcio de veículos pesados e máquinas agrícolas. De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, ABAC, o volume de crédito liberado por meio de consórcios voltados a equipamentos como máquinas agrícolas, caminhões, retroescavadeiras, avançou 39,9% no primeiro bimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A demanda crescente por consórcios tem contribuído para consolidar o país entre os maiores mercados mundiais em termos de volume e modernização. Esse movimento ocorre em um contexto de expectativa de expansão de 5% no produto interno bruto do agronegócio, conforme projeções da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e de manutenção da taxa básica de juros em níveis elevados, estima em cerca de 15% ao longo do ano. Esse cenário tende a tornar o crédito rural tradicional mais caro, e estimulando muitos produtores, especialmente de menor porte, a buscar alternativas como os consórcios para viabilizar os novos investimentos. E agora vamos comentar do mercado da manga para exportação, que está em franco crescimento. A manga se consolidou como uma fruta fresca mais exportada pelo Brasil no ano passado, segundo dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. O desempenho, ele reforça o papel de destaque da cultura no setor agropecuário e também na balança comercial brasileira. O estado de São Paulo tem um papel central nessa cadeia produtiva. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2023, São Paulo ocupou a terceira colocação entre os maiores produtores nacionais, com uma safra de 212.200 toneladas, o que representou 12% da produção nacional da fruta. Levantamento realizado pelo Instituto de Economia Agrícola e também pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, apontou que 4 regiões concentraram a maior parte da produção paulista em 2024. A região central liderou com 2,4 milhões de toneladas, seguida por Ribeirão Preto, 2 milhões e 100 mil toneladas, São José do Rio Preto, 750 mil toneladas e Barretos,
655 mil toneladas. E essas regiões juntas, elas responderam por 82,8% da produção total do estado. O valor da produção da manga lá em São Paulo foi estimado em 489 milhões de reais no ano passado, o que posiciona como a sexta fruta mais valiosa do estado de São Paulo em termos econômicos. A manga vem ganhando espaço tanto no mercado interno quanto no externo, não apenas pelo sabor, mas também por sua versatilidade e valor nutricional. Pelo menos é o que aponta a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A manga, ela é originária do sul da Ásia e ela se tornou uma fruta tropical de ampla aceitação aqui no Brasil, onde encontra condições climáticas favoráveis para o seu cultivo em larga escala. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do café. A Europa se consolida como maior consumidora de café do mundo, com uma média de 147 mil sacas consumidas por dia. Segundo dados que foram divulgados agora pelo Observatório do Café, o consumo total do continente europeu chegou a 53,7 milhões de sacas de 60 quilos, agora no último ano cafeeiro avaliado, o que corresponde a 30,3% da demanda mundial. O levantamento, com base nos dados mais recentes da Organização Internacional do Café, a OIC, mostra que o consumo mundial atingiu 177 milhões de sacas entre outubro de 2023 e setembro de 2024, período adotado pela OIC como ano de comercialização. No mesmo intervalo, a produção mundial totalizou 178 milhões de sacas, gerando um pequeno excedente de 1 milhão de sacas. A OIC divide a produção de café em 4 grandes regiões: América do Sul, Ásia e Oceania, África e Caribe, América Central e México. Já o consumo, ele é analisado em 6 áreas. As 4 produtoras, que nós já falamos agora, e mais a Europa e a América do Norte. A América do Sul lidera a produção mundial com 89 milhões de sacas colhidas no período analisado, o que representa cerca de 50% da oferta mundial. Em seguida, aparece a região da Ásia e Oceania, responsável por quase 50 milhões de sacas, que equivale a 28% da produção mundial. A África figura na terceira posição, com produção de 20 milhões de sacas, 11% da oferta mundial. Caribe, América Central e México registraram 18,7 milhões de sacas, ou 10% da colheita mundial. Além da liderança europeia, o ranking mundial de consumo aponta Ásia e Oceania em segundo lugar, com 25,8% do total consumido. A América do Norte responde por 17,4% e a América do Sul 15,8%, enquanto a África participa com 7%. E a região do Caribe, América Central e México representa apenas 3,4% da demanda mundial de café. E depois do intervalo eu vou conversar com Érica Herculano, técnica da Vitrine Tecnológica. Nós vamos falar da Verdana Agropecuária, que vai apresentar alta produção e produtividade de leite, por volta aí de 8 milhões de litros por ano. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Érica Herculano. A Érica Herculano, ela é uma técnica, ela é a técnica, a responsável da vitrine tecnológica da Verdana Agropecuária.
E a Verdana Agropecuária está com um mega de um projeto, alta produção, produtividade de leite, e o objetivo da Verdana Agropecuária é começar com 8 milhões de litros de leite por ano. É muita coisa que vai entrar no mercado. E é um projeto muito interessante que você vai conhecer agora. Érica Herculano, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? O prazer é todo meu de estar aqui hoje com vocês. Então tá bom. Érica, me fala um pouquinho, assim, só para a gente se situar, aonde fica a Verdana Agropecuária, o que ela está fazendo? Tá. A Verdana, ela fica em Itatinga, no município de Itatinga, próximo aqui à região de Botucatu. No estado de São Paulo. E no estado de São Paulo, nós iniciamos recentemente aí um projeto para produção de leite. Está no início ainda, mas nós já estamos ordenhando algumas vacas e pretendemos aí chegar nesse volume de leite aí por ano. 8 milhões de litros de leite por Isso. ano. Agora, Exato. o que a gente observa, e eu venho assim, bem atento a esse mercado, é um mercado que há muito tempo a gente vem falando, ou você se profissionaliza, ou então você vai ter que deixar o mercado. E o que eu observo é que tem já uma série de grupos de propriedades aqui no Brasil, já com altíssima produtividade, acima de 8, 10, 20 milhões de litros de leite por ano. Então é muita coisa. E vocês estão começando assim com um número bem arrojado, né? Isso, é um número ousado, mas assim, realmente, o mercado hoje, ele pede que você se profissionalize, né, hoje não dá só para, vou tirar um leitinho. Não dá. Hoje o mercado pede qualidade, pede volume, então tem espaço para o pequeno, para o médio, para o grande trabalhar, mas desde que ele tenha essa consciência. Principalmente voltado para a qualidade, né? Que é o que Exato. O mercado está exigente. Agora, aí na Verdana, é óbvio que os animais que vocês estão utilizando são animais de alto potencial genético, acredito eu que sejam fêmeas assim, provavelmente no mínimo de 25, 30 quilos de leite para cima. Então é realmente uma propriedade que busca sim e está engajada dentro da alta profissionalização, né? Exato. Pensa assim, né, você precisa juntar a genética, o bem-estar animal, que é extremamente importante, e junto, né, com uma equipe muito bem engajada, muito bem treinada, para a gente alcançar esses números. Agora, qual é a principal raça que faz parte do processo de produção e produtividade de leite? Nós temos aí aqui no Brasil várias raças, né? O holandês, o girolando. Nós aqui da Verdana, nós vamos trabalhar com o girolando. Com girolando? Isso. Agora, qual é a média de produtividade dessas vacas? A gente busca aí atingir uma média de produtividade aí de 30, 35 litros por vaca, por animal. Tá, e esses animais, a genética, ela também vai ser, vamos dizer assim, produzida aí na própria fazenda, ou vocês têm alguma parceria com alguns criadores na área de melhoramento genético? Tá. A nossa intenção, inicialmente, os animais que entraram na propriedade vieram de um parceiro nosso, né? Mas daqui para frente a gente espera tocar a nossa própria reprodução e genética. Nós já temos algumas doadoras, então nós produzimos os nossos embriões para estar crescendo o rebanho. Agora, um outro ponto muito interessante que eu acho também é o seguinte, a gente sabe que a raça holandesa é uma raça altamente produtiva, mas também ela é muito delicada em relação ao trato, ao manejo, né, ao dia a dia. E a gente sabe que a Girolando é uma raça, vamos dizer assim, adaptada às nossas condições climáticas e principalmente agora, principalmente com a entrada do leite A2A2. Eu não sei se vocês também estão pensando nisso aí.
Isso, não, com certeza. Né, o girolando, ele é mais adaptado para o leite tropical, que a gente fala, né? Um animal um pouco mais rústico. Inicialmente, nós não estamos testando os nossos animais, mas nós já estamos, todos os touros que nós estamos usando na reprodução, eles são A2A2, né? Então, nada que daqui a algum tempinho a gente já não comece a selecionar também quem são os nossos animais A2A2 aqui na propriedade. E automaticamente a Verdana está entrando com leite tipo A. Sim, E exato. E toda essa produção, ela já tem endereço certo de comercialização? Tem sim. Atualmente, o laticínio tirolês está recebendo o nosso leite. Tá. E hoje, vocês ainda estão em fase, vamos dizer, de adaptação, uma mexida aqui, outra mexida ali. Atualmente, vocês estão produzindo quanto? Tá. Atualmente, hoje, nós estamos com 115 animais em ordenha e produzindo aí 2.700 litros dia. 2.700 litros dia. Isso. E esse sistema de ordenha é sistema computadorizado, ele já entrou assim, vamos dizer, numa fase, como eu diria, numa fase industrial computadorizada ou ainda está numa fase, vamos dizer, manual? Manual que eu digo com ordenha manual. Manual, mas com ordenador. A gente já iniciou toda computadorizada. Então, hoje a gente já tem o registro do leite produzido por cada vaca individual. Então, a gente já consegue processar quem são as vacas mais produtoras, né? Como que está o rebanho. Ô, Érica, e em termos de qualidade, como é que está a qualidade hoje da Verdana Agropecuária? Olha, graças a Deus, estamos iniciando com uma qualidade muito boa. Nosso CCS de rebanho ali está em torno de 150, o CBT gera em torno de 2 ou 3, então é uma qualidade muito boa do leite. Nossa, é uma qualidade muito alta, né? Sim. Agora, a perspectiva é continuar com a raça meio-sangue? Meio-sangue não, a gente quer algumas meio-sangue para serem doadoras. Sim. Mas a gente quer em ordenha girolando 3/4. A girolanda 3/4, né? Esse é muito interessante. Isso. E é uma vaca que corresponde às necessidades ou às intenções técnicas da Verdana. Com certeza, com certeza. Elas atendem à expectativa e aquilo que a gente planejou para o futuro da Verdana. Tá. Qual é a área da propriedade da Verdana? Nossa. Não, tudo bem. Não, mas no caso, esses animais, todos eles são estabulados, todos eles com sistema de freestyle, tudo? As vacas em ordenha estão todas em compost bar, todas em barracão. Isso. Tá, e a maioria, claro, aquelas que estão secas ou estão na fase gestacional... Isso, a nossa recria é a campo. Toda recria é a campo, né? Toda recria é a campo. Alimentação, silagem de milho. Silagem de milho, exato. Tá, é única e exclusivamente silagem de milho ou entra alguma coisa voltada, por exemplo, para sorgo ou não? Não, nós temos também o sorgo, a gente utiliza também um pouco de silagem de sorgo, silagem de milho e mais o concentrado. Tá, e esse projeto para chegar nos 8 milhões de litros, isso daí já tem, vamos dizer assim, já está escrito no papel ou está indo assim gradativamente, a coisa está andando? No papel ele já está escrito, já está bem desenhado. As construções estão acontecendo passo a passo, conforme cresce, conforme o rebanho cresce, mas no papel o projeto já está bem desenhado. Ótimo. Bom, eu gostaria, inclusive, fazer aqui um autoconvite, eu gostaria muito de visitar a Verdana Agropecuária aí no estado de São Paulo, para nós seria muito interessante, inclusive para mostrar para o público o início, as coisas muito bem organizadas, porque eu sei que o leite não é fácil, é uma atividade muito delicada e muito complicada, mas é possível de conseguir, assim,
um projeto interessante como esse que vocês estão fazendo. Eu parabenizo aí o corpo, vamos dizer assim, a turma aí que está fazendo esse trabalho. É claro que tem um outro grupo por trás financiando isso aí tudo, mas é muito interessante apostar no leite. O leite é um negócio excelente quando é bem conduzido. Com certeza. Érica, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de trazê-la mais vezes aí para mostrar mais a miúde a Verdana Agropecuária. Um grande abraço, um bom dia e obrigado, tá? Eu que agradeço e vamos organizar para você estar vindo aqui sim, conhecer o projeto, que eu acho que é um projeto que tem que ser visto, tem que ser mostrado. Foi um prazer. Prazer foi meu. Obrigado, Érica. Obrigada, tchau. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.